A minha infância, ela foi bem tranquila. A minha adolescência também, ela foi tranquila, né? Mas eu comecei a desenvolver uns pontos negativos a partir do momento que eu comecei os meus namoros, né? Eu tive 2 namoros sérios, um que durou 3 e outro que durou quase 5 anos. O meu primeiro namorado, eu era nova, eu tinha 15 anos, e meus pais, eles não permitiam eu sair muito. Então, pelo fato de eu não poder sair, muitas vezes ele me deixava em casa e ele ficava saindo. Ele saía, eu ficava sabendo de traição. E foi aonde que eu comecei a ter mais problemas de baixa autoestima. Muitas vezes eu sentia rejeição. Quando eu comecei a namorar, eu me afastei de muitos amigos. Então, pra mim, era uma codependência. Eu precisava daquele relacionamento. Eu precisava de ter uma pessoa do meu lado, né? Chegou um tempo que eu precisava ter alguém do meu lado sempre. Eu não gostava de fazer nada sozinha, eu não gostava de sair. Então, eu cresci dentro de uma igreja, né? Então, eu sempre tive o contato com a igreja. Mas hoje, eu analisando isso, eu percebo que o meu contato foi sempre superficial com Deus. Um tempo eu ia aos domingos, mas eu ia porque era uma obrigação, todo mundo ia aos domingos na igreja, então a Eliane também ia aos domingos na igreja. Quando eu terminei o meu namoro de quase 5 anos, eu comecei a minha fase rebelde, né? Eu terminei e comecei a fazer aula de dança. Através dessa aula de dança, eu comecei a conhecer muitas pessoas. Então, através desses novos amigos, eu comecei a sair muita noite. Eu comecei a ir pra balada, eu comecei a sair muito. Eu saía na quinta-feira, eu saía na sexta, eu saía no sábado, eu saía no domingo. Porque aquilo pra mim era como se fosse a busca de um vazio que eu tinha dentro de mim e que através da balada eu encontrava, né? Eu sempre tive, em todos os momentos, pessoas pra falar de Jesus pra mim. Mas como eu fui muito religiosa, eu não aceitava, eu sempre batia de frente com essas pessoas. Eu achava que quem tinha que mudar eram elas e não eu. E então, eu nunca me importava. Um momento, em dezembro de 2011, eu fui convidada a participar de um culto especial de final de ano. Naquele dia, quando eu entrei dentro daquela igreja, eu percebi como foi diferente. Eu fui realmente impactada de ver, né, o louvor acontecendo, vendo aquelas pessoas louvando a Deus, orando. E eu fiquei impressionada, né, de estar vendo aquilo. E naquela noite, o que mais me impactou foi quando o pastor ele veio pregar e ele cantava o tempo todo uma música do Thales Roberto, que era aquela música Mas Eu Escolho Deus. E ele passava o tempo todo falando, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. E quando eu saí daquele culto, aquela música ficou na minha cabeça. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. E foi onde comecei a perceber que eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. E eu precisava de algo que o fato de eu estar na balada não era o que me completava. Em 2012 eu iniciei de uma forma diferente. Eu não tive mais vontade de sair. Eu saí uma vez, foi onde eu percebi realmente que aquele lugar não era suficiente para mim. Quando foi no Alto de Páscoa que teve, né, no tempo de Páscoa, eu assisti pela internet o teatro que teve, né? E aquilo lá foi o que foi impactante para mim novamente. Foi como se Deus estivesse falando, filha, né, eu tô te esperando. E foi onde eu falei, não, eu preciso sentir aquilo de novo. Eu liguei para aquela pessoa que me convidou para ir. Ela me chamou para mim ir numa vigília, numa sexta-feira à noite. E quando eu entrei naquela vigília foi onde eu decidi realmente que aquele era o lugar que eu não queria nunca mais sair. E então, a partir daquele dia, né, a partir daquela vigília, de fato, realmente eu não saí mais da igreja. Hoje eu venho sentindo que eu sou amada, que eu sou especial, que Deus ele me ama incondicionalmente. Todo aquele sentimento que eu tinha de aceitação, eu percebi que Deus ele me aceitava do jeito que ele é, do jeito que eu sou, porque foi Ele que me fez, né? Deus que me criou e Ele quis que a Eliane fosse dessa forma. Então eu passei a sentir amada realmente. Aquele sentimento que eu precisava ter uma pessoa do meu lado o tempo todo, eu descobri que eu sempre tive, né, uma pessoa do meu lado. Eu sempre tive Jesus comigo o tempo todo. Então foi algo extremamente importante para mim, essa descoberta do amor. Então aquilo que antigamente eu tinha um relacionamento que não era íntimo, que era superficial, hoje eu tenho um relacionamento profundo e íntimo com Deus. Então através daquele dia eu comecei a frequentar um PG. Através desse PG, depois de 3 meses eu fui batizada. Eu conheci muitas pessoas dentro da igreja, né? Eu tive amizades verdadeiras que me fizeram buscar a Deus cada vez mais. E foi um momento muito importante, porque o relacionamento com a minha família mudou. Foi um momento importante porque eu me formei na faculdade também. Então, vem sendo de crescimento cada dia, foi de me sentir amada e de me sentir aceita. Hoje eu participo do CR, que é algo que vem fazendo uma grande diferença para mim.
É um momento que eu estou me conhecendo quais são os pontos positivos que eu tenho, que eu devo continuar cultivando. Eu venho identificando os pontos negativos que eu preciso realmente mudar, porque o CR ele é tão importante porque ele nos faz conhecer para que a gente possa procurar mais a Deus, ter as características que Jesus teve. Hoje também eu participo de 2 ministérios na igreja, no Ministério da Recepção, na qual no Alto de Páscoa do ano passado eu assisti pela internet. Esse ano eu tive o privilégio de estar participando, servindo. Eu também faz 2 meses participo do Ministério Recomeço, e quando eu entrei na igreja, eu aceitei Jesus, teve uma pessoa desse ministério que me acolheu, que teve para dizer para mim o quanto eu fui importante, como Deus me amava. Hoje eu tenho essa oportunidade de fazer a mesma coisa por outras pessoas, né? Para as pessoas que estão chegando, dizer o como Deus transformou a minha vida. Eu posso dizer que elas são amadas, que elas são queridas, então está sendo um momento de crescimento para mim também. Assim, uma palavra assim, que sempre falo no meu coração é: busque primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Então é uma palavra que fala muito comigo, porque a partir do momento que eu decidi colocar na mão de Deus, em primeiro lugar, todas as coisas que eu faço, quando eu estou disposta a fazer a vontade dele, Deus ele me honra, né? Deus honra, porque Deus conhece meu coração, Deus conhece as necessidades que eu tenho. Então é uma palavra que fica, e quando todo mundo pergunta pra mim de onde que vem a minha felicidade, de onde que vem o meu sorriso, eu tenho uma grande alegria de dizer que é Jesus Cristo na minha vida e que Deus é bom o tempo todo.